Todos os ensinamentos da liturgia de hoje, sobretudo daquilo que nós acabamos de ouvir, nos dão uma lição de prudência, uma prudência cristã e um zelo sobrenatural. A prudência é a virtude que conduz todos os nossos atos, as nossas ações, em vista de um fim. E a prudência cristã é a virtude que nos leva ao governo das nossas ações em vista do fim que buscamos, que é a nossa santificação e a salvação da nossa alma. O homem vale pelo que ele procura, o homem vale por aquilo a que ele se apega. Se procura Deus, vale como Deus. Se procura o mundo, vale como o mundo. Se procura o dinheiro e as glórias da terra, vale pelo dinheiro e pelas glórias da terra. Só que nós fomos criados por Deus, e depois da nossa criação, nós recebemos o espírito de adoção. Somos adotados por Deus pelo batismo, de modo que nós nos tornamos filhos filhos de Deus. E como filhos de Deus, nós só temos uma meta a buscar, que é buscar Deus, para viver em Deus. E quando nós não a buscamos, nós nos rebaixamos, nos tornamos piores do que os animais. Por isso a prudência cristã, consiste na virtude que move todas as nossas ações, governa todas as nossas ações em vista de um fim sobrenatural, que é a nossa santificação, a posse de Deus e a vida eterna, porque nós valemos para Deus e como filhos de Deus. Como diz Santo Agostinho, se amas a terra, serás terra. Se amas a Deus, devo dizer, continua Agostinho, nós somos como Deus, ou seja, somos divinizados, elevados pela graça, a participação na vida divina. Esta é a primeira lição que este feitor nos dá. Ele, cuidadoso com as coisas do mundo, para o seu bem na terra, nos chama a atenção, diz o próprio Jesus, de que devemos ter prudência nos nossos negócios em vista de algo muito maior, que é a nossa salvação. Além disso, a segunda lição que nos dá é a do zelo sobrenatural. Quer dizer, nós vivemos numa busca, e essa busca é a busca de Deus. Por isso, devemos ter esse zelo na busca de Deus, o cuidado e o esforço, tanto quanto depende de nós, para as coisas de Deus. Enquanto tanta gente se preocupa com as coisas do mundo e fazem tantos esforços, imagine, por exemplo, o esforço que faz aquele que vai pular carnaval na Sapucaí, por exemplo. Quanto esforço, quanto dinheiro gasto, quantos ensaios, quanto sacrifício, né, para uma coisa que é tão passageira, 1 hora lá de desfile e tudo passa, e nós temos algo muito maior, muito mais importante, que não passa e que nos dá uma felicidade que durará para sempre, e a felicidade eterna. Muito maior esforço
devemos fazer. Isso é o que se chama de zelo sobrenatural. Porém, nós corremos um risco muito grande hoje. Esse feitor infiel, que é aquele que cuidava só das coisas materiais do seu dono, e se preocupava mais com isso, e por conta disso vai se enrolando cada vez mais, isso nos chama atenção para as coisas que estão acontecendo hoje no mundo, sobretudo com relação à nossa fé. Fala-se muito em Jesus, e é claro que Ele é o centro da história, mas há uma infiltração no mundo, na igreja, de certas ideias que são contrárias ao próprio Jesus Cristo. Jesus Cristo pregou o reino de Deus, e às vezes o reino de Deus é entendido apenas, primeiro, sempre se entendeu o reino de Deus como a igreja. Depois de uns anos para cá, sobretudo depois do Concílio Vaticano II, vamos tirar o termo igreja e colocar Cristo, porque a igreja divide. Vamos falar de Cristo, mas falando de Cristo, aqueles que não são cristãos também ficam divididos. Então não vamos falar de Cristo, vamos falar de Deus. Mas quando falamos de Deus, aqueles que não creem em Deus, eles também Deus divide. Então não vamos falar de Deus, vamos falar de uma reunião, de um conjunto de crenças e tradições religiosas. E é esta religião, podemos colocar com muitas aspas, que quer unir todas as tradições, todas as crenças e todas as tradições religiosas, é o que se chama hoje de religião universal. E esta religião universal é que é o grande perigo que há no mundo, e dentro da igreja ela já vai se infiltrando em diversos campos. Isso vai exatamente de encontro àquilo que São Pio X já falava do modernismo. O modernismo religioso, ele se baseia na falsa ideia de que a fé é um sentimento. O sentimento religioso, isso aqui é fé. Então, se a fé é um sentimento, qualquer religião é boa, ou mesmo não tendo nenhuma. O importante é alimentar esse sentimento que se tem. Este é um problema muito grande, porque isso infiltrado na igreja, já no tempo de São Pio X, levava muitos a não crerem mais que Cristo fundou uma igreja, ao ponto de um sacerdote chamado Loisy dizer que Cristo pregou o reino e depois vieram os homens e fizeram a igreja. Na verdade, fala-se do reino. Cristo pregou uma mensagem universal que serve para todas as pessoas. Então vamos reduzir a mensagem de Cristo a apenas um conjunto de todas as crenças e tradições em que todos visem apenas a paz, a justiça e o respeito pela natureza, o respeito pela criação. Quer dizer, a mensagem salvadora de Cristo, ela é reduzida a essas três coisas: vamos construir a paz, vamos fazer a justiça e vamos respeitar a obra da criação, que alguns nem chamam mais de criação, é a obra da natureza, espécie de respeito que leva a um verdadeiro endeusamento de forças naturais, de energias, como muitos dizem. Este tipo de religião universal que se propaga em toda parte, inclusive dentro de certos setores da igreja, é que todas as crenças ou tradições, não chamam mais de religiões, todas as tradições religiosas e culturais, todas têm o seu valor e devem todas se unirem, respeitando umas às outras, para que todas trabalhem e lutem pela paz, pela justiça e pelo respeito à natureza. E onde entra Jesus Cristo? Por isso nós entendemos, conseguimos compreender a cabeça de uma autoridade da igreja quando diz que nós não queremos converter ninguém a Jesus Cristo e à igreja. Por isso entendemos em que, quando se critica a igreja de ter no passado feito um código moral em que as pessoas podiam ou não podiam fazer as coisas.
A cabeça de uma pessoa que tem essa ideia, tem essas ideias, não vai compreender que Cristo fundou uma igreja e que é Cristo o único Salvador. Aliás, quando se fala em salvação, deixa a salvação com outro sentido. Mas a salvação do homem pelo homem vai se colocando no mundo uma espécie de religião do homem, a centralidade no homem. A mensagem de Jesus, então, não leva à necessidade de uma missão. Deus vai desaparecendo desse tipo de religião universal, que é usada como motivação política, inclusive de união de todos os homens, sob um modo único de pensar, e Deus vai desaparecendo e a centralização é apenas no homem. Não há mais verdades, não há mais sentido moral dos atos humanos, das coisas. O que vale é o que o homem quer e o que o homem deseja e o que o homem faz segundo a sua própria consciência, desde que não vá contra essas ideias universais de que eu falei, de paz, de justiça e de respeito à criação. Mas aí vem uma questão: como é que se constrói a paz? O que é a paz? Como se fazer a verdadeira justiça? Qual é a função da obra criada para nós que somos seres humanos e como cristãos? Isso necessariamente vai ter que alguém dizer, vai ter que alguém explicar, mas não se explica porque não se quer explicar. Exatamente essas palavras são palavras de efeito, exatamente para que as pessoas não tenham mais crenças e não tenham mais verdades. Não há mais verdades. Só que amar é dizer a verdade, já dizia Bento XVI. E a verdade, ela é o que é. Ela não depende da criação de cada um de nós. Ela é o que é. Os escolásticos diziam que a verdade é a adequação da nossa inteligência ao objeto. Portanto, se eu vejo um objeto e digo que aquilo é o que é, a verdade. E ela então é absoluta. Ela não é fruto da construção de cada um. Então, esse sentimento religioso que nós temos, Deus colocou exatamente porque nós só encontramos descanso nele. Mas Ele busca esse sentimento religioso em si, não é a fé. E é no engano. E se eu não tenho a revelação, que se Deus não se revela, eu vou terminar errando na prática, na expressão desse sentimento. Por isso Deus se revelou. Mas quando nós não temos a revelação, nós nos perdemos. Daí a origem das diversas crenças e religiões que há no mundo, porque ainda não chegou a revelação. E por isso é que nosso Senhor, Ele vem salvar a humanidade e vem em socorro da humanidade que está no erro. E então Ele diz aos apóstolos: ide pelo mundo inteiro e pregai o Evangelho a toda criatura e fazei de todos discípulos meus. Portanto, não há outro. Sem Ele, os homens se perdem em suas tradições religiosas, mesmo que até, ponho aqui também aspas, tenham boas intenções. Mas Deus vem em socorro para que o homem encontre a Ele. E então envia o seu Filho para salvar o mundo. E salvar o mundo na verdade. Por isso a igreja, ela é missionária desde o início. E não pode nunca deixar de sê-lo. Ide e pregai. Ide e ensinai. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado.
Poderíamos chamar Jesus de intolerante por causa disso? Poderíamos dizer que Jesus condena os outros por causa disso? Na verdade, ninguém se condena a não ser a si próprio quando rejeita a verdade. Daí a missão da igreja de mostrar a verdade. E essa verdade é uma pessoa, é Jesus Cristo, Filho de Deus feito homem, que morreu na cruz para nos salvar. Esta é a verdade. Quem não está comigo está contra mim. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é intolerante? Claro que não. Ele veio para iluminar os homens. Como diz São João, esta é a luz verdadeira. Então as outras são falsas e não são luzes. Esta é a luz verdadeira que ilumina a todo homem que vem a este mundo, e a todos os que o receberam. Portanto, é preciso recebê-lo. Deu-lhes o poder e a virtude e a graça de se tornarem filhos de Deus pela graça. Os que não nasceram da carne, nem da vontade volúvel do homem, mas nasceram de Deus pela graça. É só Ele. Fora dele não há salvação. E fora da sua igreja não há salvação, porque a igreja é a presença dele na história. Nós buscamos a Deus. O homem anda inquieto e só encontra repouso em Deus, como nos lembra sempre Santo Agostinho. Por isso, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder assim a sua alma? Eu sou a videira, diz Jesus, e vós sois os ramos. Não há outro tronco senão Jesus Cristo. Nenhum outro nome foi dado embaixo do céu, diz São Pedro, que venha trazer a salvação, a não ser o nome de Jesus. E diante de Jesus, todo joelho se dobre, todo joelho se dobre, no céu, na terra e nos infernos. Chegamos de novo ao feitor infiel. Esse feitor pode ser cada um de nós. Deus nos deu uma vida, nos deu carismas, que são os dons, nos deu muitas graças naturais, um corpo, uma alma, inteligência, vontade livre, nos deu talentos, para que nós possamos, fazendo a vontade dele, vivermos unidos a ele. E a primeira mensagem que nos dá desse feitor, que é chamado às contas, porque estava fazendo mal a sua administração, é de que nós todos seremos chamados por Deus um dia para o juízo. Como é que nós agimos diante de Jesus? Esta é a grande pergunta que Santo Inácio faz nos seus exercícios espirituais. O que tenho feito eu por Cristo? Essa é a pergunta única. E vai ser a pergunta feita por Ele na hora do nosso julgamento. Por isso, a segunda mensagem vem de que devemos estar sempre vigilantes. E essa vigilância é constante nos ensinamentos de Jesus. Sede sóbrios e vigiai, vai nos dizer São Pedro. Então devemos estar vigilantes, atentos. Vigilantes com relação a nós, com relação ao mundo, com relação ao demônio, sempre vigilantes. E juntamente com a vigilância, Jesus coloca a oração: vigiai e orai.
Uma terceira atitude nossa, o terceiro pensamento, é que devemos colocar as nossas coisas em ordem enquanto é tempo. Guarda a ordem, e a ordem te guardará, já dizia Santo Agostinho. Colocar as nossas coisas em ordem, devemos fazê-lo sempre. Por isso devemos ter nosso programa de vida com a centralidade em Jesus Cristo. E por fim, nesta caminhada nossa rumo ao julgamento, devemos ter solicitude com as coisas de Deus, em buscar a Deus sempre. E buscando a Deus em Jesus Cristo, seu Filho, estaremos buscando também viver o seu amor a Ele e ao nosso irmão, ao nosso próximo, por causa dele. Peçamos a nosso Senhor a graça de nós nunca nos afastarmos dele. Peçamos à Virgem Maria, nossa Mãe, que nos proteja e nos livre das ciladas do demônio e desse espírito cada vez mais mundano que vai invadindo os nossos meios. Peçamos a Nossa Senhora pela nossa igreja, para que esse espírito mundano não penetre mais e que a igreja seja realmente o que é, sacramento de salvação. Que todos possam encontrar aqui a verdade, mesmo que o mundo esteja todo na mentira. E ao nos aproximarmos de Deus, peçamos a graça da perseverança e da fidelidade, e sobretudo da humildade, para que nós não caiamos também. Louvado seja nosso Senhor.